Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, cumprimento Vossas Excelências e gostava de lhe colocar algumas questões. O Sr. Ministro, em janeiro deste ano, afirmou categoricamente que queria reduzir o número de urgências hospitalares no SNS e, neste sentido, iríamos ter menos 225 mil atendimentos, ou seja, uma redução equivalente a 3,7%, e menos 10% de despesa nesta área, também cerca de 48 milhões de euros. Já, aliás, tinha dito o mesmo na nota explicativa do Orçamento de Estado de 2016, no debate da especialidade. Acontece que, segundo o portal do SNS, esse portal que nós gostamos muito de consultar, entre janeiro e julho, inclusive é de 2016, os atendimentos nas urgências dos hospitais do SNS não diminuíram os referidos 3,7%, mas antes aumentaram 4,6%, relativamente ao período homólogo de 2015, portanto, comparar o que é comparável. Isto é, uma vez mais, sucedeu o contrário daquilo que o Governo se propôs e, apesar deste último inverno ter sido menos rigoroso do que o anterior, o que se traduziu naturalmente num menor recurso dos cidadãos às urgências. Portanto, há mais doentes nas urgências, muitas das quais com sinais de constrangimentos que só agora começam a ser noticiados. Significa isto que, por este andar, muito provavelmente, este ano voltaremos aos 6 milhões e 400 mil urgências dos saudosos tempos do engenheiro Sócrates, que, aliás, agora aparece todos os dias a recordar o desastre que foi a sua governação no setor da saúde, onde ficou um calote, como todos sabemos, de mais 3 mil milhões de euros. Aliás, em matéria de urgência, parece que o Sr. Ministro e o Governo decidiram criar um tutor para os doentes que vão às urgências. Gostaríamos de saber, Sr. Ministro, para si o que é ir muitas vezes às urgências, como se definirá essa tutela sobre os cidadãos e que consequências práticas poderá resultar da mesma ou da recusa da mesma por parte dos utentes do SNS. E também ainda se haverá algum tipo de consequência em termos de acesso. E mais uma coisa, Sr. Ministro, é se isto está no pacote do anunciado no Conselho de Ministros de 15 de setembro e quando é que vai entrar nesse conjunto maravilhoso de anúncios, de propaganda política em que se lançam muitas coisas bonitas, que sabemos, aliás, que estamos certamente perante mais um balão de ensaio de tanto ao gosto da nova maioria social comunista. O que diria social-comunista, o que diria, aliás, o PCP e o Bloco sobre o racionamento dos cuidados de saúde, sobre a limitação, sobre a instrumentalização, etc. O que é que nós ouviríamos que agora não ouvimos? Outra questão ainda quanto às urgências, o Sr. Ministro afirmou também nesta comissão em janeiro deste ano e depois repetiu em maio que não desistiria do objetivo de ter médicos com mais de 50 a 55 anos a prestar serviços nas urgências hospitalares. Não gostam de ouvir, Srs. Deputados? Paciência. Até agora, Sr. Ministro, nada aconteceu. Pergunto-lhe, pois, se é para agora, se é para 2017 que esta medida a que se comprometeu será alcançada ou será mais ou menos como a linha do horizonte que vai sempre afastando-se à medida que o tempo avança. Eu gostava de lhe colocar mais uma segunda questão, Sr. Ministro, que se prende, aliás, com o que foi recentemente noticiado, no sentido que o seu Governo aprovou um diploma prevendo a colocação de um elemento proposto pelo Ministério das Finanças nos Conselhos de Administração dos hospitais públicos a fim de, diz o seu Governo, haver um maior controle da despesa. Por outras palavras, ao contrário do que se vai dizendo e contrariando todas as avaliações independentes sobre a situação... Posso continuar, Sr. Presidente? Obrigada. Sobre a situação financeira do SNS e o aumento das dívidas, o senhor agora tem, Sr. Ministro, um controleiro das finanças no seu Ministério. Custa-me dizê-lo, Sr. Ministro, pois isto configura claramente uma despromoção do Sr. Ministro à categoria de Secretário de Estado do Ministério das Finanças e aproveito, aliás, para cumprimentar assim os dois subsecretários de Estado que o acompanham nesta matéria, como noutras. É uma despromoção, naturalmente, que evidentemente mostra que as finanças não confiam nas suas contas, Sr. Ministro, não confiam nas contas que o senhor apresenta do Ministério da Saúde. E por isso a minha pergunta é se a nomeação de gestores hospitalares, que até agora era conjunta entre a saúde e as finanças e que até agora era o Ministério da Saúde quem a escolhia, agora passa a ser determinada pelo Ministério das Finanças. E, portanto, revela o tal maravilhoso comunicado do Conselho de Ministros de 15 de setembro esta boa notícia. Eu presumo que isto não o incomode, mas também gostávamos de saber, já agora, se esta medida foi objeto de qualquer apreciação, por exemplo, por parte da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, ou também se está prevista a sua colocação em discussão pública.
Para finalizar mesmo, Sr. Presidente, uma última questão e que se prende sobre a norma de orientação clínica relativamente às notícias que vieram a público, também da demissão do Dr. Hélder Trindade, que já veio dizer que não tem nada a ver a sua demissão com esta aprovação, desta divulgação desta NOC. A minha pergunta, Sr. Ministro, relativamente a esta questão é se o senhor consegue garantir aos portugueses que com esta nova NOC é assegurada a segurança do sangue e a qualidade do sangue não pode e nem deve nunca ser posta em causa. Claro está que todos concordamos com o princípio da não discriminação, eu concordo com ele, mas a minha pergunta é, naturalmente, se o senhor pode garantir aos portugueses que a qualidade do sangue está assegurada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra